Boa noite, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui reunidos para mais uma noite de estudos. Somos do Grupo Espírita Recomeço, aqui na Médica Levantismo, no bairro Jordanópolis. Estamos aqui para levar um pouco de conforto, um pouco da palavra do nosso amigo Jesus aí, fazendo estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é muito interessante. Você vê que todo dia a gente está vendo alguma novidade. Hoje nós vamos ter a Viviane, vai estar fazendo a apresentação de que capítulo, Vi? Capítulo 10 aqui do nosso Evangelho, né? Então espero que vocês estejam aí bem preparados, né? Para receber aí um pouquinho mais dessas instruções dos nossos amigos do plano espiritual, tá? Então peço para vocês que fiquem aí bem tranquilos, bem reconfortados no aconchego do lar, com esse friozinho que está fazendo, né? Então tá bem gostoso aí. Não esqueçam de estar colocando uma garrafinha de água, a jarrinha de água aí para que seja fluidificada pela espiritualidade, tá? Então vamos nos preparando. Vou fazer uma breve leitura aqui para vocês que eu achei bem interessante, né? No livrinho aqui, Sinal Verde, aleatoriamente aqui caiu num capítulo bem interessante, acho que é reconfortante para todo mundo. Em torno da profissão. A sua profissão é privilégio e aprendizado. Se você puser amor naquilo que faz para fazer os outros felizes, a sua profissão, em qualquer parte, será sempre um rio de bênçãos. O seu cliente, em qualquer situação, é semelhante à árvore que produz, em seu favor, respondendo sempre na pauta do tratamento que recebe. Toda tarefa corretamente exercida é degrau de promoção. Em tudo aquilo que você faça, na atividade que o Senhor lhe haja concedido, você coloca o seu retrato espiritual. Se você busca melhorar-se, melhorando o seu trabalho, guarde a certeza de que o trabalho lhe dará a vida melhor. O essencial em seu êxito não é tanto aquilo que você distribui, e sim a maneira pela qual você decide a servir. Ninguém procura ninguém para adquirir condenação ou azedume. Sempre que alguém se queixe de alguém, está criando empeços na própria estrada para o sucesso. Toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. Então, você vê que é uma forma de você se dedicar, procurar sempre fazer o melhor, como diz aqui o trecho. Ninguém procura ninguém para adquirir condenação ou azedume. As pessoas sempre se aproximam para dividir alguma coisa positiva. E é isso que nós queremos dividir com vocês, com todo carinho, né? Com todo o nosso amor e respeito, um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então, boa palestra para vocês e fiquem com Deus, tá bom? Boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje para falar sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título desse capítulo é Bem-aventurados os que são misericordiosos. Quando a gente começa a ler esse capítulo, a gente não tem como fugir de falar sobre o perdão, porque ele fala a todo tempo sobre as virtudes, né, sobre as características que precisamos ter para ser misericordiosos e para aprender a perdoar, né? Então, assim, durante sua passagem na Terra, nosso Mestre Jesus, por várias vezes, nos alertou sobre a importância do perdão da nossa vida, né? Ele é tão importante que ele deixou para a gente, né, uma frase na oração do Pai Nosso, para que todas as vezes que a gente fazer essa oração, a gente nos lembre da importância do perdão. Então, em determinado momento da oração, a gente fala assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Então aqui a gente já sabe que nós precisamos aprender a perdoar, porque certamente seremos perdoados ou teremos que pedir perdão. Mas a gente sabe que não é uma tarefa nada fácil, né? O perdão, ele é uma oportunidade, é uma ferramenta, assim, maravilhosa para o burilamento, né? Para o aperfeiçoamento do nosso espírito. Porque é um exercício, né? A capacidade de perdoar está totalmente relacionada à nossa capacidade de amar, né? Quando a gente pede para encarnar aqui na Terra, né? Ou quando a gente está lá no plano espiritual e falam que a gente vai encarnar, ou quando a gente implora, né? Porque falam que é assim, que a gente implora para reencarnar aqui na Terra, a gente já sabe que a gente vai ter que perdoar e vai com certeza também muitas vezes ter que pedir perdão. Por quê, né? Toda vez que a gente, em toda relação interpessoal, ela já pressupõe que a gente vai magoar alguém em algum momento da nossa vida. Na verdade, em várias, né? É certo que no ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho ou até entre os nossos amigos, a gente vai magoar alguém em algum momento. E a gente vai também ser magoado. E por que isso acontece? Porque cada pessoa é de um jeito, né? Cada pessoa tem a sua história de vida. Então, assim, às vezes, muitas das vezes também, a gente acaba magoando a pessoa sem a gente perceber. E às vezes a gente também é magoado e a pessoa que falou alguma coisa pra gente nem percebeu que magoou a gente. Então, assim, só o fato de a gente estar aqui encarnado já pressupõe que nós vamos ter que exercitar o perdão. Do ponto de vista espiritual, né, e aí já é o que diz aí nesse capítulo 10 do Evangelho, perdoar é a gente esquecer a ofensa e a gente não desejar o mal para aquela pessoa. Aí eu pergunto para vocês, é fácil a gente esquecer alguma coisa? A gente fala assim, eu vou esquecer o telefone do fulano lá que eu sei. Eu vou esquecer quem foi aquela pessoa que um dia me xingou. Ou, vamos até mais longe, olha, eu não posso esquecer disso, né? Eu tenho minha filha que faz tá prestando vestibular. Quem dera ela pudesse, né, escolher o que ela lembra e o que ela esquece, né? Porque aí certamente ela passaria no vestibular. Então a gente não tem controle. Por quê? Porque algumas coisas ficam gravadas na nossa memória, nas nossas células cerebrais mesmo. Então infelizmente a gente não pode falar que, olha, eu perdoei e eu esqueci completamente o que aquela pessoa fez para mim. Mas como que eu posso saber que eu perdoei aquela pessoa? Quando eu lembrar naquele fato, né, naquele momento em que eu fui, por exemplo, ofendida, e eu não senti nada, nenhuma emoção ruim, nenhuma tristeza, né, meu coração não acelerar. Então, assim, a partir desse momento eu posso dizer, olha, realmente, eu perdoei aquela pessoa, porque eu consigo lembrar aquele fato da nossa discórdia e isso não mexe mais comigo. Pode ser que alguém fala, você lembra aquele dia que o fulano... realmente eu lembro. Mas tudo bem, porque eu já perdoei, aquilo já não me pertence mais. E o outro fato é a gente não querer nada de mal para aquela pessoa, né? Não adianta também a gente falar assim, eu perdoei, mas não quero ver aquele fulano nem pintar de ouro, né? Isso também não adianta, né? Ou a gente ficar feliz ou ficar contente em saber que aquela pessoa está passando por uma dificuldade. Isso também não é o verdadeiro perdão. Então, espiritualmente falando, é o esquecer dessa forma, né, que eu acabei de explicar, e não desejar o mal para ninguém. A outra forma de a gente olhar para o perdão é através da psicologia, né? Então, assim, quando a gente fala do ponto de vista da psicologia, perdoar é a gente aceitar a pessoa como ela é.
É a gente não querer mudar a pessoa, né? É a gente aceitar ela do jeito que ela é. E a gente também se aceitar do jeito que somos, mas, no nosso caso, a gente precisa sempre procurar melhorar. A gente precisa sempre buscar a nossa reforma íntima, né? Deixa eu ver aqui. E outro ponto importante. Do ponto de vista psicológico, a gente não pode se deixar abalar pela ofensa. Toda vez que a gente olha para o nosso, eu vou falar inimigo, né, mas é uma palavra até forte, né, para aquela pessoa que nos ofendeu, a gente tem que lembrar que é um irmão nosso que está aqui na Terra em desenvolvimento como nós. Todos nós, a gente nunca pode esquecer que todos nós estamos no mesmo hospital chamado Terra, né? Então, a maioria das vezes, a ofensa tem muito mais a ver com os problemas dele do que com a gente mesmo. De repente, ele está descarregando em você, sei lá, algum problema dele. E cabe a mim pegar aquele problema ou não. Então, muitas vezes, a gente fica na posição de vítima. A gente tem que sair desse vitimismo, né? A gente tem que saber que nós, como seres humanos, somos capazes de escolher entre pegar aquela mágoa ou não, me apropriar daquilo que o outro está falando ou não. Eu tenho até um exemplo pessoal, né? Uma vez, um colega de trabalho, um amigo meu mesmo, nós, no meio de uma discussão, ele gritou comigo e até chegou a falar um palavrão. E assim, eu poderia naquele momento simplesmente ter falado, ok, ele tá nervoso, né? Eu sei que ele estava mesmo, estava nervoso, estressado, cheio de problemas. Eu poderia ter relevado aquilo, né? Eu poderia ter falado, ok, coitado, deixa ele embora e eu vou tocar minha vida. Mas não foi isso que aconteceu. Eu fiquei extremamente magoada, extremamente magoada. E aí fiquei remoendo aquilo, né? Eu falei, caramba, mas por que eu tô tão chateada? Ele realmente, né, falou um palavrão, gritou comigo, mas ele estava nervoso. E aí depois de alguns dias, eu cheguei à conclusão que eu fiquei tão chateada assim, primeiro porque eu considerava muito ele, né? Então o meu primeiro pensamento foi assim, nossa, como pode, né, ele ter me tratado daquele jeito? Mas quando eu fui um pouquinho mais fundo, na verdade, o problema era outro, né? O meu orgulho que estava falando mais alto, né? O meu orgulho falava assim, você não pode deixar ninguém te tratar desse jeito, como se eu fosse melhor que alguém, né? E aí eu reconheci isso, né? Então era o meu orgulho falando acima de tudo, né? E assim, como que eu resolvi isso, né? Eu chamei ele para conversar, depois que eu estava calma, né? Porque senão ia ser uma briga com certeza. E falei para ele como eu me sentia, né? Como que eu estava me sentindo. E ele, né? Como acontece na maior parte das vezes, e acabou me pedindo desculpa e falou que ele jamais pensou que tinha me magoado daquela forma, né? Então é isso, né? Mais uma vez aí a reforma íntima, a gente olhar para dentro da gente e identificar o porquê das nossas mágoas. E é muito importante a gente fazer isso rapidamente, né? Porque uma mágoa dessa, ela pode, essa não, porque talvez fosse uma mágoa mais simples, mas se fosse algo mais sério, isso pode atrapalhar a vida da gente por muito tempo. Né? A gente fica remoendo e aquilo atrapalha a gente. Bem, vamos lá. Por que a gente tem tanta dificuldade em perdoar? Primeiro, porque a gente tem a mania de olhar os defeitos dos outros e não olhar os nossos. E aí, nesse texto do Evangelho, ele fala, né? Do argueiro no olho do outro, né? A gente consegue ver o argueiro no olho do nosso irmão, mas não consegue ver a trave no nosso olho. E o que é isso, né? O argueiro é como se fosse um cisco e a trave é como se fosse um pedaço de madeira. Então, olha só, eu consigo ver um cisco no olho do outro, mas não consigo ver um pedaço de madeira no meu,
né? Então a gente tem essa mania feia de olhar os defeitos dos outros e ignorar os nossos. Depois tem o julgamento. A gente também julga sem saber, né? E Jesus já nos alertou várias vezes dizendo, né? Não julgueis para não seres julgados, né? Da mesma forma que você julga, você também será julgado. Tem uma frase muito bonita da Clarice Lispector, que é uma escritora, que eu vou ler para vocês. Ela diz assim: antes de julgar a minha vida ou o meu caráter, calço os meus sapatos e percorro o caminho que eu percorri. Viva as minhas tristezas, as minhas dúvidas e as minhas alegrias. Percorra os anos que eu percorri. Tropece onde eu tropecei e levante-se, assim como eu fiz. Então, toda vez que a gente for falar do outro, que a gente primeiro tente colocar o sapato dele, se é que a gente consegue, né? Porque a gente não sabe, né? A gente pode até falar assim, eu sei o que ele passa. A gente acha que sabe. Agora, você viver, você usar o sapato dele por um dia, aí realmente você vai dizer, não, realmente eu sei o que ele passa, o que passa na vida dele. Quando a gente fala em perdão, normalmente a gente se coloca como o agente ativo, é aquele que perdoa, né? Eu perdoo, eu sempre sou a vítima, sempre fizeram alguma coisa para mim. E a gente se esquece que na maioria das vezes somos o agente passivo, é aquele que precisa ser perdoado. Só que para a gente, quando a gente lê todos esses textos do Evangelho, todos os alertas de Jesus, a gente está sempre pensando, né? Vamos perdoar o nosso inimigo. E realmente temos também. Mas a gente nunca pode esquecer que a gente precisa também ser humilde, de reconhecer os nossos erros e saber que na maioria das vezes, na maioria não, mas muitas das vezes a gente está errado, a gente erra todo o tempo. Como eu disse no começo, só o fato de a gente conviver nas nossas relações interpessoais, a gente já sabe que a gente vai errar, que a gente vai machucar alguém. E aí, a outra pergunta é assim, por que temos que perdoar? Então, Pedro pergunta assim para Jesus, né? Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? As 7 vezes? E responde Jesus, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Essa conta dá 490. Então, imagina quantas vezes Jesus já nos perdoou, né? Quantas vezes em todas as nossas encarnações Ele já nos perdoou. Eu tenho certeza absoluta que foi muito mais do que 490 vezes. Tem uma história, né, que contam que chegou uma senhora e foi falar com o Chico Xavier, e lá ela desolada, que não aguentava mais o marido, né? O marido era alcoólatra, frequentava bares, chegava bêbado em casa. E aí Chico ouviu a história toda, ficou lá comovido, né? E respondeu para ela, né? Olha, como disse Jesus, você tem que perdoar 70 vezes 7. Aí a mulher ficou inconformada. Falou assim, não, Chico, você não está entendendo. Eu estou casada com esse homem há mais de 20 anos. Eu já perdoei ele mais de 5.000 vezes. Faz a conta aí, é todo dia essa minha vida, né? E aí Chico já estava quase concordando com ela, né? Falou, nossa, coitada, realmente, né? Mas aí aparece Emmanuel para o Chico, né, o seu mentor, e fala assim, calma, peraí que eu já vou te falar o que você vai responder para ela, né? Você diga para ela que ela tem que perdoar 70 vezes 7, mas é o mesmo erro do marido dela, né? Então a gente tem que perdoar 70 vezes 7 cada erro que as pessoas fizerem para nós, né? Porque assim, se fosse só 490 até seria fácil. A falta do perdão, né? A pergunta era por que a gente precisa perdoar, né? Primeiro, por conta disso, né? Pelas instruções de Jesus, e porque a falta do perdão, ela pode atrasar muito o nosso processo evolutivo. A gente nunca pode esquecer que a nossa vida, ela não acaba aqui nessa encarnação, né?
Então, os nossos amigos, os nossos inimigos dessa vida, nós levaremos eles para a espiritualidade. Então, todas as vezes que a gente não faz as pazes, né? Não se acertam com os nossos inimigos, isso vai para a espiritualidade, vai para o plano espiritual. Então, é muito comum os casos de obsessão começarem dessa forma. Então, a pessoa se sente ofendida, é uma briga, né? Às vezes coisa grave, um machuca o outro, um rouba o outro. E aí o que acontece? A pessoa fica com tanta raiva, com tanto ódio, e o primeiro que morre, que desencarna, passa a obsediar o outro que fica. E tem assim, muitas histórias de obsessão dessa forma. Então a gente precisa sim resolver as nossas questões, perdoar os nossos inimigos o quanto antes. É um processo fácil? Certamente que não, né? Um outro motivo eu falei, né, que pode ser um atraso no nosso processo evolutivo, né? Eu tenho uma amiga que ela tem problemas de relacionamento com o pai dela, né? E eu falo para ela assim, olha, resolve isso, perdoa, releva. E ela fala, não, porque não é com você, porque não é fácil, você não convive com ele. Eu falo, olha, é melhor você resolver nessa, porque senão na próxima ele vai vir como seu marido. Ela fala, Deus me livre. Mas é isso que acontece, né? Normalmente é isso. Se a gente não resolve, uma hora a gente resolve. E aí a gente tem um empurrãozinho dos nossos amigos espirituais para resolver essas desavenças. Tem pessoas que dizem assim, né? Eu nunca perdoarei. Esse nunca não existe. Uma hora vai perdoar. Esse tempo pode demorar um dia, um mês, um ano, um século, 10 encarnações, mas vai chegar uma hora que essa desavença vai ser desfeita. Nós temos que pensar também que se a gente for a fundo nesses problemas, nessas desavenças, a gente pode chegar à conclusão de que quem começou tudo pode ter sido a gente. Quem deu a primeira alfinetada foi a gente. Que de repente a gente que queria ser, que poderia ter sido o primeiro a perdoar, não perdoou, o primeiro a relevar e não relevou. Então assim, o negócio vai tomando uma proporção e aí depois ninguém sabe mais e ninguém consegue, ninguém está disposto, né, a pisar em cima do seu orgulho e passar por cima de tudo que aconteceu e perdoar com amor mesmo, com amor fraterno, né? Tem uma passagem que eu trouxe um livro, é um livro até que fala sobre obsessão, mas tem uma passagem que ele fala assim, quanto aos casos de antipatia contra nós, né? Então assim, aquela pessoa que nos persegue, que não vai com a nossa cara, né? O que a gente faz? Ele fala assim, a melhor maneira de extinguir o fogo é recusar-lhe combustível. O remédio mais eficaz é a fraternidade operante. Por isso mesmo, Cristo aconselhava-nos o amor aos adversários, o auxílio aos que nos perseguem e a oração pelos que nos caluniam. Acabei de lembrar também, né? Que assim, quando a gente fala assim, você quer se livrar de alguém? É só você amar ela, né? Então, se tem alguém que te persegue, te atormenta, é só você passar a orar por ela, rezar por ela e passar a amar. A partir do momento que você ama essa pessoa, você liberta ela e se liberta também. É claro que não é um processo simples, mas é muito possível e é um exercício. Vamos lá. O outro motivo, né? Eu acho que agora eu vou convencer vocês a perdoar. A falta do perdão é a causa de muitas doenças. Tem vários estudos já científicos que mostram que a mágoa pode causar doença física mesmo, ou até psicológica, psiquiátrica, né? Semana passada eu assisti uma palestra na Associação Médico Espírita, né? Essa associação ela é composta por médicos espíritas
que faz a relação da doutrina com a medicina. E aí foi a apresentação de uma psicóloga que fez um mestrado tentando mostrar a relação da mágoa com o infarto do miocárdio. Então ela estudou pessoas que tinham tido infarto, né? E aí, entrevistando elas, ela tentou descobrir se essas pessoas tinham facilidade ou dificuldade em perdoar. E aí ela descobriu que sim, tem uma tendência, não tão grande, mas ela diz que a dificuldade de perdoar passa a ser um fator de risco para o infarto do miocárdio. Então, como a obesidade pode ser um fator de risco, a mágoa também é um fator de risco. Então, assim, se você não quer fazer, né, não quer perdoar pelo outro, então agora você perdoa por você mesmo. Porque perdoando você não adoece, né? Você se livra dessas doenças. O que a gente precisa saber ou fazer para ajudar nesse processo do perdão? E aí que a gente volta para o início do capítulo do Evangelho, né? O primeiro ponto é a misericórdia. A gente precisa ser misericordioso. E o que é isso? Ter a misericórdia é a gente olhar a dor do outro com bondade, né? Com compaixão, sem julgamento. E ele fala também da indulgência, que é muito parecido, a indulgência e a misericórdia, né? Ele fala que a misericórdia, ela é branda e pacífica. Então, ninguém consegue ser misericordioso se não for uma pessoa de paz, se não for uma pessoa branda. E aí eu penso, né? Como que a gente pode pedir a misericórdia para Jesus, né? Porque normalmente a gente faz isso quando a gente está passando por um problema ou está pedindo pela saúde de alguém, né? A gente fala, Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa. Então, a gente pede para Jesus algo que na maioria das vezes a gente não consegue dar, né? E é uma reflexão que a gente tem que fazer. E a gente volta àqueles pontos que a gente tem aquela mania de julgar, a gente tem a mania de olhar os defeitos dos outros. E a gente, quando olha para um inimigo, a gente precisa primeiro olhar com essa misericórdia, com essa brandura no coração, olhar para ele como um irmão que está ali também aprendendo como nós. E outra virtude que a gente precisa desenvolver rapidamente é a humildade, né? Porque ela nos permite ver as coisas da forma como elas são, sem a máscara do nosso egoísmo, a máscara da nossa vida, né? Então, assim, quando a gente é humilde, a gente vê a coisa realmente como ela é. O apóstolo Paulo, né, nesse capítulo, ele fala para a gente que a gente precisa perdoar, mas que esse perdão precisa ser do coração. Não adianta a gente dizer que perdoou, se isso não vir de dentro da nossa alma mesmo. Deixa eu ver. Nessa pesquisa aí de mestrado, a psicóloga descobriu uma coisa muito interessante. Ela falou que nós temos uma facilidade maior de perdoar o próximo do que perdoarmos a si mesmos, nos perdoarmos. Eu fiquei, até ela, né? Ela fala, a gente acha nessas pesquisas coisas que a gente não imagina. Então, se eu não tivesse lido isso, eu acharia que era o contrário. Mas ela disse que não. Nós temos uma tendência a ser, nesse ponto, muito rigoroso com a gente e não se perdoar. Então, que a gente pratique esse perdão conosco também. Porque senão a gente fica preso e também não se desenvolve, não cresce espiritualmente. Allan Kardec, ele nos ensina 3 passos fundamentais para a reconciliação com o nosso inimigo. O primeiro é o arrependimento. O que seria isso? É quando a gente se arrepende de algo que a gente tenha feito para o outro, ou
quando a gente está do lado oposto, quando a gente reconhece que aquela pessoa nos fez algo que nos magoou, que nos feriu. O segundo passo é a expiação, né? Que é o desconforto que a gente sente quando a gente percebe que maltratou alguém, ou quando alguém nos maltratou. Então, esse sentimento ruim é a expiação. E depois é a reparação, que é o pedido mesmo de perdão, ou perdoar. Tem um caso também, no trabalho a gente está cheio dos casos, né? Aconteceu um caso outro dia, onde duas funcionárias discutiram, e depois uma delas disse assim para mim: ela tem que me pedir perdão, ela tem que me pedir perdão, ela tem que me pedir desculpas. E eu tentando conciliar, né? Falou: olha, a pessoa pede desculpa quando ela acha que errou. Mas a pessoa, ela estava tão cega que ela queria que o outro pedisse desculpa, como se ela fosse a vítima. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? A gente, quem que é o culpado? Às vezes não é nenhum nem outro. E outro, eu não preciso que a pessoa me peça perdão para que eu perdoe. O perdão é meu. Eu que dou o perdão. Então eu não preciso que alguém venha aqui e fale: por favor, pelo amor de Deus, me perdoe. Não. É um problema que eu tenho que resolver comigo e eu perdoar, independente se a pessoa pediu ou não desculpa, se ela reconheceu ou não que estava errado. Passei da hora? Não, né? E para finalizar, como que a gente pode saber como que está a nossa capacidade de perdoar? Então eu vou ensinar um exercício para vocês. A gente precisa passar a observar o que acontece ao nosso redor, né? O que a gente ouve, às vezes até sem querer, na TV. E se colocar nessas situações, né? Então, você ouve um caso triste, você fala: nossa, e se fosse comigo? Eu perdoaria? E se isso tivesse acontecido com um filho meu? Eu perdoaria? O que eu faria se nesse momento eu tivesse o poder de julgar aquela pessoa? Se estivesse nas minhas mãos, né, o poder do julgamento. O poder de amar, ele está totalmente relacionado ao poder de perdoar. Quanto mais a gente ama, mais rápido a gente perdoa. Então, que a gente passe a exercitar isso, né? É claro, eu convido vocês a essa noite já refletir sobre todo mundo que vocês têm que perdoar e começar esse trabalho. Mas que a gente possa também exercitar essa capacidade, pensando em outras coisas que às vezes nem aconteceram com a gente. Esse capítulo, ele termina com uma frase que diz assim, né? Feliz daquele que pode todas as noites se adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Então essa pessoa, ela deita e dorme tranquila. Então esse nada tenho contra o meu próximo é nos dois sentidos, né? Tudo que eu fiz de mal eu já me reparei, e tudo que ele fez de mal eu também já perdoei. E agora, é verdade, para terminar, eu vou ler um poema, pode? É um poema chamado Perdão, do Braulio Bessa, que é aquele rapaz que vai lá na Globo. Não vou ler como ele lê, né? Como ele fala, como ele canta, mas é muito bonito e eu acho que vale a pena. Então vamos lá. Há quem diga que quem bate sempre esquece. Quem apanha é quem se lembra da ferida. Depois vira uma cicatriz para toda a vida. Muitas vezes em alguém que nem merece. Nessa hora o cabra pensa: ah, se eu pudesse me vingar e descontar essa maldade. E o ódio lhe assalta a liberdade, lhe tornando cego, amargo e ignorante. A vingança só dura um instante, e o perdão dura uma eternidade. Acredite e tenha sempre esperança, que a justiça tenha sempre precisão. Na balança, 20 gramas de perdão pesam mais que 20 quilos de vingança. Há quem diga que quem perdoa também cansa, pois pergunte isso a Deus por caridade.
Já pensou se ele cansasse de verdade, se tornando vingativo e intolerante? A vingança só dura um instante e o perdão dura uma eternidade. O perdão talvez possa lhe curar, muitas vezes consola quem chorou. É uma chave que liberta quem errou. E quem teve a ação de perdoar, quem perdoa tem o dom de transformar, já que basta uma gota de bondade para lavar o coração da humanidade. Só assim o homem pode ir adiante. A vingança só dura um instante e o perdão dura uma eternidade. Perdoar talvez seja um recomeço. Não entenda isso como esquecimento. Siga em frente, que Deus faz o julgamento. Cada um paga a conta no seu preço. A justiça nunca erra o endereço. Mesmo cega, só enxerga a verdade. Perdoar não o faz fraco ou covarde. O faz forte, o faz livre e tolerante, porque a vingança só dura um instante e o perdão dura uma eternidade. É isso. Espero do fundo do meu coração que eu tenha contribuído essa noite um pouquinho aí para todos vocês. Muito obrigada, viu? Beijos. Boa noite a todos. Obrigado você, Vivi, pela palestra, né? Como é gostoso a gente poder, numa noite fria dessa, logo de segunda-feira, ouvir, né, boas palavras, bons poemas, boas lembranças e bons puxões de orelha. Viu, Vivi? Lá eu conheço um amigo meu que era duro de perdoar, viu, Vivi? Mas era um amigo meu, viu? Ai, meu Deus do céu. Quanto que nós temos que aprender ainda nessa vida. Quanto. E no momento que a Vivi estava fazendo a sua palestra, eu recordei lá um tempo onde nós estávamos... Foi no primeiro ano de nós estávamos recebendo um grupo. E dentro deste grupo tinha um casal que no decorrer, né, da do conhecimento, tudo, eles se abriram conosco. Eles não eram espíritas, mas vieram buscar alguma explicação, vieram não só explicação, mas como um conforto, porque a única filha que ele tinha havia sido assassinada ela estava junto com o noivo, já noivos, numa moto, né, em assalto. Isso já faz aí uns 10, 15 anos atrás. E ele veio, obviamente, depois de acho que um mês ou dois, estavam assim, muito triste, né? Era uma situação que comoveu a todos nós. Estávamos num grupo lá de uns 15, 20 pessoas. E passou o curso, né? Nós fomos aprendendo, fomos trocando ideias, fomos lendo o livro, todos os ensinamentos da nossa doutrina e dos esclarecimentos. Chegou no final do ano, só para resumir essa história, nossa despedida, quando nós iríamos fazer a despedida, os dois se levantaram, falaram e deram uma declaração para o grupo. Queremos falar para vocês que hoje, depois de todo esse aprendizado que nós tivemos, nós estamos perdoando o assassino da nossa filha. Então aquilo para nós foi, isso não é mentira e não é invenção, foi um momento verídico que aconteceu na nossa casa e que nos ensinou, que nos mostrou o quanto é importante a doutrina para o esclarecimento das dificuldades que nós somos abatidos, o perdoar. Esse capítulo é danado, né? Ele é aquilo que eu falei para você, Vivi, ele, né, nos puxa realmente para algumas... E não temos números, não existe quantas vezes nós precisamos perdoar. Que bela lição, espero que, né, que essa palestra seja uma palestra que nos dê muita ajuda para que nós possamos entender melhor
os desígnios que temos aqui no nosso planeta chamado planeta Terra, de provas e expiações. Muito bom. Chegou no momento então que a gente vai se preparar um pouquinho melhor. Vou pôr um sonzinho aqui para nós. Eu vou pedindo a vocês que se preparem para que nós possamos fazer as vibrações e também fazer o passe coletivo. Para tanto, seria interessante que nós pudéssemos colocar aquele copinho de água ou uma garrafinha para que a espiritualidade maior possa adentrar em cada lar e fluidificar esta água, para que todos nós possamos ter desta corrente que é a água, o melhor para todos nós, seja para fortalecimento, seja para uma cura, seja para qual fim for necessário. Até se nós tivermos ali uma feridinha e pegar essa água e, com fé, colocarmos sobre a ferida, boas chances dela se curar, porque junto com ela está o maior dos milagres, que é a fé que nós temos. A fé, a fé interna, que move montanhas. Então vamos fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, fazendo um colóquio bem gostoso com Jesus e dizer a Ele assim, lá de dentro do nosso coração: obrigado, Senhor, muito obrigado por este dia, por este momento, por eu estar podendo ouvir estas palavras, entender melhor a minha passagem por este planeta. Obrigado por tudo aquilo que eu tenho, por aquilo que eu desejo, por aquilo que eu não tenho e que eu não consigo. Obrigado, pois este momento é um momento de uma corrente maravilhosa que nós, através da prece, vamos envolver a todos esses que colocarmos sobre o nosso pensamento. E a prece é aquela simples que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Senhor, através desta corrente de luz, vamos vibrar pelos hospitais, pelos médicos, enfermeiros, pelos doentes que lá se encontram, para que possam obter a cura, a paz que lá estão precisando. Vibrar pelas creches, pelos asilos, por aqueles que aguardam algo diferente, um acalento diferente nesse instante. Que esta corrente acalente a estes nossos irmãos, levando paz, harmonia e esperança para aqueles que estão nesse instante em comum pensamento conosco, com uma oração, com uma fé, um simples olhar para o céu de agradecimento. Vibrarmos por aqueles que se encontram nos cárceres, vibrarmos por aqueles que se encontram nas ruas, os andarilhos, por aqueles que não têm sequer um lugar para ficar nesse instante, por debaixo de uma ponte. Vibrarmos por aqueles que perderam as suas casas nesses dias anteriores, era o que eles tinham e acabaram perdendo. Que este calor que estamos vibrando dê esperanças, fortalecimento para um trabalho, esperanças para alcançar os objetivos,
e esperança para ter um dia melhor. Obrigado, Senhor. E ainda nesse momento que nos encontramos em paz, em harmonia, nós vamos agora vibrar por nós mesmos, através do passe coletivo, que vamos nesse instante, através e ajuda da espiritualidade e através dos médiuns que aqui se encontram, nos unirmos em pensamentos, nos unirmos à espiritualidade maior, aos nossos mentores de luz e levar até vocês este momento de paz. Que este passe inicia-se pelo coronário, desce pelo frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, genésico e esplênico, altura do umbigo. Que nossa vibração possa se estender até a coluna cervical, lombar, envolvendo os membros superiores, braços e pernas inferiores, circulação sanguínea, e uma paz toma conta do nosso ser nesse instante. A paz que nos fortalece, nos ilumina, e que um amanhã será melhor do que hoje, fortalecidos e curados por este momento e por outros que virão. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Obrigado, irmãos de luz. Obrigado por todo este momento que pudemos estar aqui reunidos em nossa casa Recomeço, que ela possa se manter firme, que ela possa continuar este trabalho com todos os nossos assistidos e com os nossos trabalhadores da casa. Pois a união precisa ser dos dois lados. Se é difícil nos estar um médium aqui na nossa casa hoje, é difícil ter um assistido estar nos ouvindo também da mesma forma. Então, que nós possamos ser enérgicos, que nós possamos ter a energia para ouvir, a energia para falar e servir. Todos nós precisamos uns dos outros. Foi assim que Jesus nos ensinou: amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, porque é assim que nós alcançaremos o reino do nosso Pai. Que esta noite maravilhosa, que está fria um pouquinho, mas que ela possa acalentar cada um de vocês, que possamos estar juntos em nova oportunidade, e eu os convido para a próxima quinta-feira, onde lá poderemos estar mais uma vez envolvidos com a abertura de perguntas, para que a gente possa dar continuidade, complementar às vezes uma pergunta que não foi possível ser feita aqui para a nossa querida Vivi, mas que possamos, e eu possa poder responder esta pergunta, serei eu que estarei lá na próxima quinta-feira, que eu possa ter o discernimento, que eu possa ter o esclarecimento necessário para levar esta palavra aonde quer que ela seja. E eu gostaria de fazer um comentário assim que a gente fique bastante contente pelo nosso trabalho, né? A gente tem recebido por diversas vias o quanto está sendo importante esta live às segundas-feiras,
o quanto está sendo importante levar essas vibrações, porque muitas das pessoas estão recebendo, gente, estão recebendo a paz, a doutrina está adentrando a casa, o esclarecimento das nossas dificuldades estão sendo mais receptíveis. Então, ficamos contentes e assim mais fortalecidos para que nós possamos continuar esse trabalho maravilhoso, seja em São Bernardo, onde estamos, seja no nosso querido Brasil ou em São Paulo, no planeta Terra. Que nossa tarefa seja bem gostosa para todos nós e que nós não deixemos essa tarefa. Tenhamos muita coragem de falar, coragem de estar aqui e vocês a coragem de nos ouvir. E só assim eu tenho certeza que nós vamos alcançar os nossos objetivos, vamos nos fortalecer, vamos melhorar fisicamente, evitando algumas doenças. Vamos aprender a olhar o próximo como, quem sabe, um irmão. Daqui a alguns séculos, alguns meses, depende de cada um de nós. Depende de como nós conduzirmos isso. Eu fico contente por vocês estarem aí nos ouvindo e nós vamos nos despedindo, esperançosos, com certeza, de ter cumprido mais esta tarefa, iluminada por Jesus, abençoada e compartilhada por toda esta legião espiritual que se encontra nesta casa, onde tenho certeza que através desses nossos mentores, através desses irmãos, levará a todos aquilo que cada um está precisando nesse instante. Cada um de nós sabe aonde está ali necessitado e que conforte, nos fortaleça e nos mantenha sempre dispostos ao ensinamento, ao amor e ao perdão. Uma boa noite para todos, que a luz de Jesus possa estar sempre nos iluminando, aonde quer que estejamos. Um beijo no coração de todos vocês. Muita paz.